Então vamos nos preparar para esse encontro com o Pai. Feche os olhos um pouquinho. Incline a cabeça nesse gesto de obediência ao Pai. Estamos aqui porque nós necessitamos dele. Ele faz falta, né, na nossa vida, na nossa existência. Então vamos colocar perante ele com muita humildade, como realmente necessitados, né? Simples, pequenos, muitíssimo pequenos, né? Perto da sua grandeza. Não somos nada, apenas uma pequena luzinha, brilha, né? Bem fraquinha, perto da sua luz enorme, né? Busquem se esvaziar, né, completamente. O esvaziar tem o sentido de não precisar das coisas do mundo. Também tem o sentido de tirar os obstáculos que estão na nossa vida, no nosso dia a dia, que não deixa cada um de nós dar um passo a mais, né, para Ele. Então deixe Ele entrar, deixe Ele tomar conta plenamente do nosso ser, né, que Ele possa fazer a sua vontade, né, e não a nossa vontade. Ele possa agir inteiramente em nós. Converse com Ele, coloque as suas intenções. Peçam que Ele venha animar a cada um de nós nessa noite, aumentar a nossa fé. Peça que Ele venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para entender melhor esse Evangelho, né? O que Ele tem a nos transmitir. Peçam a paz, peçam a saúde para nós, né? Para a nossa família, para a nossa fraternidade, né? Em especial, rezemos pela paz, né, no mundo inteiro. Muito importante rezar pela paz, né, no mundo, em meio a esses conflitos todos, né, que está acontecendo. Espero que termine logo isso daí, né? Não venha a acontecer a terceira guerra, né? Que Deus possa, através da nossa intercessão, da nossa oração, né, e de todas as pessoas que pedem, né, que cesse esses conflitos. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, Marcos 11, do 1 ao 10. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betefagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo:
ide até o povoado que está em frente, e logo que ali entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém disser: por que fazeis isso? Dizei: o Senhor precisa dele, mas logo o mandará de volta. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado junto de uma porta, do lado de fora, na rua, e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram: o que estás fazendo? Desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito, e eles permitiram. Levaram então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho. Outros espalharam ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente e os que vinham atrás gritavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai, Davi. Hosana no mais alto dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então busquem ler novamente. Peçam a orientação do Santo Espírito. Depois nós voltamos para fazer a partilha. Deu para ler? Deu para ler, gente? Vamos tentar colocar aí, né, com as nossas palavras, buscando aí a inspiração dele, né? Depois, aos poucos, nós vamos completando com o dizer de cada um, né? E com toda certeza nós vamos sair mais enriquecidos, né? Com a totalidade aí das meditações. Eu vou dar um pequeno início, bem curtinho, né? E vocês vão continuar. É claro que eu não vou falar tudo, nem devo falar tudo, né? Vou dar uma pinceladinha apenas, né? Depois vocês vão completando naquilo que faltou. Então nós temos aí a entrada triunfal, né, de Jesus em Jerusalém como um vencedor, né? Então, montado no burrinho, tem esse sentido aí de que venceu. A sua missão foi realizada plenamente. Ele é um vitorioso, né? Ele já venceu, né? Olha que bonito, né? E também aí entra um cunho político, né? Que nós vamos ver aí as pessoas que todos estão aclamando Jesus, né? Como esse rei, o Salvador, né? E esse mesmo povo, é bom entender isso, né? Nesse cunho político, esse mesmo povo que o aclama agora, né, como rei, faz a festa, coloca aí suas vestes no caminho para ele passar, né,
por ele, né, coloca esses ramos, esse mesmo povo logo depois vai fazer com que Jesus vá para a cruz, né? Então esse povo, vamos dizer assim, manipulado pelo meio político da época, para que eles falem aquilo que eles querem, né? Os políticos querem. Não é muito diferente de hoje, mas mais uma vez nós vemos essa manipulação do povo, né? Esse povo sofrido que não tem um bom governante, né? Que acaba sendo guiado, né, essas falsidades do mundo aí. Outro ponto que eu quero colocar é esse Jesus pacífico, simples, bondoso, que nesse momento aí se coloca apenas como aquele que está observando, um observador apenas. Ele não tem ação ali, né? Vai montado no burrinho, sem nenhuma ação, apenas observa, né, tudo aquilo que está acontecendo, como se fosse um espectador, né, olhando toda aquela cena, né, sabendo de tudo que vai acontecer, né, sob os olhares daquele povo, né, que agora o aclama, e ele sabe que logo depois ele vai ser traído por eles mesmos, né. Então Jesus ele faz essa observação, fica observando tudo aquilo que está acontecendo. E outro ponto que eu quero colocar é que Jesus ele não aparece, né? Eles falam: bendito seja o reino que vem. Olha que bonito, né? Então Jesus é um personagem, né? Um personagem assim como nós, né? Entendam bem isso que eu quero colocar. Todos nós que buscamos imitar Jesus, né, temos que ter esse mesmo papel que Jesus está tendo agora. Aí, ó. Nós buscamos, através da nossa evangelização, da nossa forma de vida, da nossa conduta, do nosso testemunho, né, na ordem franciscana, em todos os momentos, buscar trazer esse reino de Deus. Então, o importante aí é o reino de Deus, né, o destaque aí, né? Então, Hosana, bendito o que vem, olha só, bendito o que vem em nome do Senhor, é Jesus agora, mas pode ser cada um de nós, né, que venha dar esse testemunho do reino, né? Então, bendito seja o reino que vem, o reino do nosso Pai Davi. Isso que é interessante, que nós temos que refletir aqui nessa leitura orante, né? É esse reino que é o mais importante, né? Então Jesus aí, nesse momento, se coloca em segundo plano. Olha que interessante, porque o reino é mais importante, né? Que esse reino possa realmente ser, né, vivido em cada um de nós, na nossa sociedade. Tá certo? Acho que ficou bem claro, gente. Tá bom? Vamos buscar refletir então sobre esse reino, sobre essa nossa posição aí também de ser Jesus, de imitador de Jesus, buscando ser Jesus, né, sem ter nenhuma pretensão de aparecer, de ser como Jesus fez, não é? Na maior simplicidade, na maior humildade, né? E trazendo o reino, né? Então a nossa pessoa, assim como naquele momento, a pessoa de Jesus não era importante, o importante era o reino de Deus. Tá certo? Vamos lá então, o que vocês têm a dizer? Quem quer começar? Hoje não tem arroz para falar. Eu começo. Ninguém quer, Luiz. Ninguém quer. Vai lá, Mário. Viu? Vai, então. Vai, Mário. Sobre você. Já que a Rose não está, para falar tudo que eu ia falar, então eu vou falar primeiro. Tá certo. Mas é um trecho curto, mas cheio de informações, né, para a gente pensar um pouco, né? A gente tem que desmontar aqui para a gente absorver realmente a mensagem ou as mensagens que esse evangelho nos traz. Alguns pontos aí, né? Jesus pede para 2 discípulos irem buscar um jumentinho.
O jumentinho não pode ser o protagonista do trecho aí, tá? Ele tem uma função especial, né? Ele tem um simbolismo que vai associar com Jesus na questão da humildade. O jumentinho era um animal que servia, né? Como até hoje ainda serve o homem com toda a obediência, né? Lá no Nordeste, por exemplo, eles são tratados assim com todo respeito, né? Lá nós chamamos de jegue, porque sempre estão trabalhando na vida, fazem parte da vida do nordestino. Só para a gente ter uma noção, que o jumentinho nessa época tinha a mesma função, essa humildade de estar sempre trabalhando, né? Manso, né? Então a gente tem que, ele não é o protagonista da história, é um objetivo isso. O próprio Jesus se faz humilde e é conduzido, faz uso do humilde também. Esse é o ponto de vista, a gente tem que entender isso. Jesus já sabia dessa reação e certamente também já sabia do jumentinho amarrado ali, mas isso não vem ao caso. Mas é interessante aí que Jesus já fala, se alguém perguntar, vocês falam, explicam direitinho que é para mim, que é para eu usar esse jumentinho. O Senhor precisa dele, né? A resposta que era para os dois discípulos darem, se alguém perguntasse. Como perguntar? Bom, então assim, do ponto de vista histórico, né? Jesus faz exatamente o oposto dos grandes governantes, das pessoas mais importantes que entravam nas cidades, né? E eram recebidos com toda a pompa, com bandeiras, montados em belos cavalos, puro sangue, né? Aquelas vestimentas, né? Pela parte mais importante da cidade, né? Jesus, pelo contrário, ele entra montado num jegue, num jumentinho, né? Simples, pela periferia de Jerusalém, né? Aí quando fala em Betfagé e Betânia, é periferia, né? Entra pelos fundos, né? Pela parte pobre da cidade. Então existe um antagonismo, né? Justamente Jesus faz exatamente ao contrário do que os grandes governantes, né, faziam. Ele, na pessoa do Deus vivo, né, Deus feito homem, se coloca numa posição de humilde. Viu, Mário? E você lembrar agora um filme de São Francisco de Assis, cortando-se um pouquinho só. Não, tudo bem. Que ele retornou, né, de uma vitória, né? Mostra bem isso no filme, com os cavalos, tal, né? Entrando na cidade, e o povo lá todo em volta, né? Fazendo a festa por aqueles que foram em batalha, que voltavam montados em seus lindos cavalos, né? Com as armaduras todas, né? E chegaram vitoriosos, né? Seria mais ou menos isso, né? Mas interessante é que as pessoas, quando ele entra pela periferia da cidade, as pessoas que moram, que habitam ali, são pobres. Conhecem Jesus, sabem do trabalho dele, né? Tanto é que Jesus é ovacionado nessa entrada. As pessoas agitam lá seus ramos, dispõem das suas vestes para que Jesus passe por cima, né? Preparam um chão, né, com o que eles tinham, né? E Jesus se faz humilde, né, nessa condição, e é ovacionado pelo povo, né? O interessante é que logo depois esse povo muda de comportamento, né? E logo em seguida, alguns dias depois, esse mesmo povo vai estar lá no julgamento e vai dizer: crucificam, 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 enfim. Esse aí é o que da questão aí, né? O povo ele se deixa envolver por falsas promessas, enfim. Então o que eu faço? Eu trago hoje esse texto, agora refletindo o que a gente pode tirar dele, na minha opinião, trabalhar a campanha da fraternidade. O tema da campanha da fraternidade, né, é exatamente isso, né? Somos todos irmãos, né? Amizade social.
essa amizade foi uma epidemia, uma pandemia, vamos falar assim. Mas aqui no Brasil, uma epidemia, porque houve esse rompimento das amizades, tanto as amizades fraternas, né, das famílias, como as amizades sociais, os amigos de trabalho, né, de modo geral, quantas amizades rompidas, né? Quem encontrou um amigo encontrou um tesouro, e a gente joga esse tesouro fora, né? Influenciados, né? Esse povo, sobretudo esse povo, foi influenciado de alguma forma e mudou de posição, de opinião tão rapidamente. Isso aconteceu, está acontecendo aqui conosco, né? Nós estamos vivendo isso. Quantas famílias se separaram? Mas se separaram por quê? Houve alguma influência, absorveram alguma coisa que os convenceu de uma tal forma, né, que mudaram. Né? Irmão não conversa com o irmão, amizades de décadas se romperam. Né? Isso é triste, não é a vontade de Deus. Né? Deus vem para nos unirmos todos como irmãos e irmãs. Então é essa condição aqui. Jesus hoje está fazendo a mesma coisa, sobretudo nesse tempo de Quaresma, que é um período que a campanha da fraternidade nos propõe essa recuperação da amizade. Se a gente pegar esse texto aqui, a gente vai ver como o povo mudou de opinião tão rapidamente. Jesus vai dar vida para esse povo lá, e deu por nós hoje também. E a gente não consegue recuperar essas amizades por N motivos, né? Fomos influenciados de uma maneira assim que muitas vezes quase uma hipnose, sem se perceber, né? Os fake news da vida aí nos envolveram de uma tal forma, né, que a gente acaba ficando meio cego, meio ignorante, meio, né, tapado, bitolado. A gente não consegue se abrir, não consegue interpretar um texto bíblico mais. Olha a importância da coisa, né? Tem dificuldade até para rezar. A oração, quando você se envolve, você rompeu todas as amizades, a sua oração fica diferente. Você já não está fazendo mais uma oração para Deus, né? Se você não está com inimizade no coração, você não consegue praticar o perdão, o amor, essa oração é esquisita, não é? Então eu acho que esse se for bem trabalhado aí, pelos domingo de Ramos, pelos pregadores aí, né? O pessoal que faz as homilias, eu acho que não tem outra alternativa, né? A menos que queira também, né, transformar esse texto aí numa outra coisa que não seja o amor, né? Essa humildade. Jesus se faz humilde de uma tal forma que todo mundo percebe, mas uma influência ali naquele meio, naqueles dias mudam completamente. Então é importante isso, né? A gente olhar por que Jesus deu a vida para nós. Por quê? O que ele veio nos mostrar? E nós vamos nos deixar influenciar por coisas que não agradam a Deus, a inimizade, a separação. Isso é diabólico. Isso é diabólico. Diabólico, eu já falei alguma vez, né? É aquilo que separa. Por isso é o nome diabo, né? É aquilo que nos separa de Deus. Então eu acho que é isso. Essa mensagem eu absorvi dessa forma. Eu acho que aqui é o ponto mais importante, sobretudo nos dias que nós estamos vivendo. A palavra de Deus, ela é sempre atual. Ela é sempre atualíssima, ela não envelhece, né? Exato. O caruncha, que me dizia o Cônigo Álvaro, ela não caruncha, não fica velha. Ela é sempre atual, sempre para os dias que nós estamos vivendo. E se a gente olhar para o futuro, também. Então, acho que é essa mensagem que eu absorvi aí hoje. Acho que eu falei demais, mas é isso. Pena que esse evangelho não é tão meditado nesse domingo de Ramos, né? Porque ele fica secundário, né? Acaba não sendo tocado até. Mas vamos tocar aqui, né? Vamos mexer com ele aqui. Vai, Ilza, o que você quer falar? Não, viu? Já que a Rose não tá, deixa eu ficar no lugar dela. Vai lá. Bom, eu vi aqui os dois, né? Que Jesus manda os dois discípulos, né? Ele nunca manda um sozinho, né? Sempre de dois em dois que vai. A obediência deles, né? Eles fazem o que Jesus pediu sem
sem muita pergunta, sem muito saber, né? Então, a obediência deles é o que o Mário falou, né? Nossa, se a gente trazer para o dia de hoje esse evangelho, é muito rico, não? Eu vi no repórter hoje aquele pessoal de Gaza lá, aquelas crianças comendo acho que uma papa, né? Lembrei, viu, Cristina? Lembrei da comida que vocês fazem para os irmãos e a comida que eles estão recebendo lá. Jesus, né? É muito triste aquilo, não? Vocês acham que Jesus está feliz com uma situação dessa? De jeito nenhum, né? Aquelas crianças, aquele povo passando fome daquele jeito, e o que eles estão recebendo, eles, né, sem dignidade nenhuma. Eu acho que nossa, como teria que se rever tudo isso, não? Será que esse povo, esses governantes, quem tem o poder, não? Bárbara. Muito bem, Conceição, quer falar, Conceição? Então, eu só queria falar, eu gosto muito de estar lendo o rodapé da Bíblia, né? Eu acho que eu entendo melhor. Então, e o que eu li aqui está batendo muito bem com o que o Mário falou, explicou muito bem, né? Isso mesmo que eu já ouvi algumas explicações, e aqui também está falando, né? Ele entra na cidade não como rei, guerreiro, mas como simples homem, humilde e pacífico. Ele traz consigo a inversão de um sistema de sociedade apoiado na violência. Faz a gente entender melhor, né? Como que ele entrou, né? Ele entrou como homem, ele não entrou como, né? Que vem completar certinho o que o Mário falou. É isso aí. A minha Bíblia é diferente da sua, hein? A minha não tem rodapé, não, ó. Não? Já tá lendo ali a Bíblia. Ô, Mário, precisa botar uma Bíblia aí, Mário. Não bota fé. Essa aqui é minha companheira de anos, viu? Lico, quer falar, Lico? Então vamos lá, então. Então vamos lá agradecer a Deus, né, imensamente por esse momento, por nós estarmos aqui reunidos, né, tendo a plena certeza, né, de que Ele nos ajudou, né, nos auxiliou, né, em tudo isso, né. Então foi Ele que fez tudo isso acontecer. Então vamos agradecer a Ele dizendo: obrigado, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre a nossa fraternidade. Pense em alguém que esteja necessitando dessa bênção, uma pessoa, uma família, né? Alguém que já partiu, alguém que está perdido aí nos vícios, nas drogas, aquele que perdeu a fé, né? Uma pessoa doente, acamada. Que Deus possa tocar a cada um deles nesse momento. O Senhor esteja convosco,
Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.